Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Me diz uma coisa, na hora de investir, você é mais conservador ou arrojado? Com juros básicos da economia na mínima histórica, estudos mostram que os investidores estão assumindo mais riscos para tentar fazer render o dinheiro. Só que ainda assim, a maioria esmagadora dos brasileiros continua investindo na caderneta de poupança. O que falta para os brasileiros aprenderem a cuidar melhor das finanças? É o que você vai ver agora, porque o Conta Corrente está no ar. Boa noite. Chegar no fim do mês com dinheiro sobrando é um desafio para quase todo mundo. Mas aí você consegue. Começa a dúvida. Onde aplicar esse dinheiro? Você é daqueles que tem um perfil conservador e prefere uma rentabilidade garantida, mesmo sabendo que poderia ganhar mais? Ou está disposto a correr riscos para ter um retorno maior? Uma pesquisa de uma gestora de investimentos foi justamente investigar como anda o perfil do brasileiro. Olha só, essa pesquisa começou faz 5 anos e pela primeira vez o estudo mostrou um aumento no interesse por estratégias mais arrojadas. E são os jovens que saem na frente. A primeira faixa etária da pesquisa, de 25 a 34 anos, na pergunta, você diversifica seus investimentos? Respondeu sim, 73,6%. Já os com 35 a 44 anos, 73,4% também respondeu sim, um pouco menos que a faixa anterior. Quando você vai para 45 a 54 anos, já começa a cair. Só 63,5% disse sim. E na maior faixa, de 55 a 64 anos, que é a faixa pesquisada, né? A pesquisa não englobou todas as idades, 55,6% disse sim. Claro que também, quando você está ficando mais velho, você tem menos tempo para recuperar eventuais perdas. Só que, resumindo essa pesquisa, no geral, 71% dos entrevistados responderam que diversificam. E 29% não, e a pesquisa foi entender por que algumas pessoas não diversificam, lembrando que tinham 29%. 9,2% dentro desses 29% responderam: eu não diversifico porque eu tenho perfil conservador. 6,7% em 29% falou que não diversifica porque falta conhecimento. Já 6,7% falou, olha, eu até que gostaria, mas me falta dinheiro. E 5,9%, tudo em 29%, responderam que faltam alternativas interessantes. Levando em conta que a taxa básica de juros no Brasil está no menor patamar e menor que no passado, lembrando que a pesquisa tem 5 anos, a pesquisa perguntou qual que é seu plano para os próximos 12 meses? Qual a sua estratégia? E aí 43,3% respondeu: pretendo ser mais agressivo, pois preciso melhorar o retorno dos meus investimentos. 28,4% falou, olha, vou continuar da mesma forma, mas não mudarei minha estratégia. E 28,2% falou que vai ser mais conservador, pois não tenho nenhum ou baixíssimo apetite para tomar risco. O telão, às vezes, eu não consigo enxergar o que está escrito daqui. Peço desculpa para você que nos assiste. Mas, continuando, para falar de investimento, recebemos aqui Marcos Vinícius Gonçalves, que é diretor-presidente da Franklin Templeton, que é justamente a gestora que conduziu essa pesquisa. Eu mostrei os dados da pesquisa, mas eu queria que você falasse um pouco da metodologia. Claro. Quantas pessoas vocês entrevistaram e qual idade e faixa de renda? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Nós entrevistamos, as pesquisas a gente faz desde 2013. Nós entrevistamos sempre uma faixa entre 500 e 550 pessoas, numa amostra que segue a amostra do IBGE em termos de faixas etárias. Entrevistamos pessoas entre 25 até 64, com quebras de 10 anos. Então, não são gerações, são faixas de 10 em 10.
E renda dessas pessoas? 50 mil reais, no mínimo, de ativos líquidos de investimento. E então, é o pessoal segue... que não tem dívida, exatamente. Aí já não segue a proporção. É a nata, digamos então, assim. quer dizer, as pessoas que têm dinheiro e que estão nessa faixa responderam dessa forma. Exatamente. O que te chamou a atenção na pesquisa desse ano? Aparentemente, as pessoas estão mais propensas ao risco. Sim, a primeira coisa que chamou a atenção, olhando a evolução da pesquisa, é que esse foi o primeiro ano que elas falaram que elas não queriam manter o investimento conservador ou manter o investimento como estava ou investir de forma ainda mais conservadora. 2014, 2015, 2016, a tendência era clara de apego à taxa de juros, era clara de conservadorismo. Esse foi o primeiro ano, e a pesquisa foi feita entre março e abril desse ano, né, no finalzinho de março, comecinho de abril. Foi a primeira vez dessa pesquisa em que eles responderam que eles estavam mais propensos a tomar risco, com mais apetite para risco. O que você considera como diversificar? Diversificar para nós, e nós somos uma casa global, é um pouco mais amplo do que seria no Brasil, porque a gente olha fronteiras de investimentos alternativos, nós olhamos muito bolsa. Mas vocês definiram para as pessoas o que é diversificar? Não, a gente não Você só perguntou... A gente perguntou como eles fazem a própria alocação e tivemos algumas perguntas de controle. Então, nas perguntas de controle, a gente falou muito sobre ações, a gente falou muito sobre objetivos de vida, a gente falou muito sobre imóveis, que é um investimento grande do brasileiro. Então, essas perguntas de controle, a gente não definiu diversificação, mas nessas perguntas a gente tentou entender um pouco melhor o que para ele era efetivamente diversificar, inclusive de prazo também. Eu digo isso pelo seguinte, eu conheço muita gente que põe tesouro direto, aí compra um CDB de um banco grande, e às vezes de um banco médio. Isso é um tipo de diversificação, mas é muito baixo, porque tudo está atrelado, por exemplo, à Selic. Dependendo da modalidade, se for um CDB, CDB indexado ao DI, Tesouro Direto Selic, ou um fundo DI, a pessoa fala, eu tenho 3 produtos, mas não tem. Então, vocês não capturam isso na pesquisa? A gente captura indiretamente, porque nas perguntas de bolsa, nas perguntas de horizonte de investimento, nas perguntas de expectativa de retorno, fica claro exatamente quando a gente pergunta, por exemplo, qual é o teu horizonte de investimento, o que é longo prazo para você? E aí a gente colocava 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos ou além. E, de novo, o legal é você olhar a tendência da pesquisa. 5 anos atrás, longo prazo era 1 ano. Hoje, longo prazo são 5, menos para uma faixa de etária, que é a faixa dos 45 a 54, que considerou 3 anos como longo prazo. Então, isso indica que o prazo está se estendendo. E, em paralelo, a questão de bolsa também, a questão de ações. A gente começou a perceber uma evolução do investimento em bolsa. Então, indiretamente, você percebe que existe, sim, uma diversificação liderada pela faixa mais jovem. Bom, a idade, como eu falei agora há pouco, para mim é explicada pelo tempo. Se eu tenho uma expectativa de vida menor, eu sou mais avesso, porque se o investimento começar a ir mal, não vai ter tempo para recuperar. Muita gente fala assim, você tem que investir em boas rentabilidades esperadas no longo prazo. Você tem alguma outra explicação para essa questão de apetite ao risco frente à idade? Eu acho que a explicação é o acesso. Uma coisa que ficou clara para nós é que o pessoal mais jovem tem acesso à informação de formas distintas ao pessoal mais velho. O pessoal mais velho, ou as faixas etárias mais próximas à aposentadoria, elas basicamente escutam o gerente de banco. O gerente de banco é a referência do pessoal acima de 34. Todas as faixas acima de 34 consistentemente indicou que a referência era o banco. As faixas mais jovens têm informação de assessoria financeira especializada, aplicativos, a própria mídia. Mas também tem menos dinheiro, né? Tem menos dinheiro hoje, né? Mas é o futuro, é o pessoal Qual foi a maior mudança do primeiro ano que vocês conduziram essa pesquisa, que a taxa de juros era muito mais alta que hoje, para essa última versão? Essa pergunta é muito interessante. Não, todas as minhas perguntas. Mas especificamente nessa pesquisa, quando a gente começou a fazer pesquisa, a primeira resposta que o pessoal falava de expectativa de retorno, e a gente perguntava qual é a tua expectativa de retorno ao ano, para 1 ano, e qual é a tua expectativa para 5, para 10, e a gente fazia essa pesquisa no começo para 25 países, onde a gente tinha presença, agora a gente reduziu um pouco. Mas Brasil e Índia eram os países que saltavam aos olhos como os outliers, né, os que se diferenciavam, porque eram os únicos países que respondiam consistentemente que retorno médio esperado era 20% ao ano.
era 20% ao ano. Não importa o quê. Óbvio, o patamar de juros era diferente, a inflação era diferente. Mas, ao longo do tempo, você percebe uma evolução de ajuste de expectativa. E essa foi a primeira vez em que você teve, dependendo da faixa etária, mais da metade do grupo falando: eu vou começar a me satisfazer com retornos de 7% ao ano, 8% ao ano. Mas o retorno que você está falando é retorno nominal, porque, por exemplo, há 2 anos, a gente devia ter uma taxa perto, um pouco mais de 2 anos, de 14%, com a inflação em 10%. Então, era 4 pontos percentuais, mais ou menos, o retorno real. Você captura o retorno real porque pode ser que o retorno nominal diminuiu simplesmente porque a inflação diminuiu. Vocês capturam isso? Não, a gente captura. Como a gente faz ano a ano, né, anualmente... Mas essa pergunta, vocês falaram 20%, era 20% real de retorno? Não, a gente não perguntava nominal. Real, a gente perguntava nominal. Porque aí, né, teve um ano que a gente fez a pergunta do real. E essa pergunta do real, a resposta não foi muito consistente. Então, essa pergunta não é uma pergunta muito fácil de entender, sobretudo para não especialistas em finanças. É dificílimo, até porque mesmo o que é diversificar para uma pessoa? Se uma entende uma coisa, outra, é difícil de comparar. Mas, assim, o Brasil se aproxima da Índia hoje ou a gente está mais próximo da Argentina? Como que está o brasileiro, o investidor brasileiro, mapeado com outros investidores? Eu acho que o brasileiro ainda é muito insular. E a gente tem a vantagem de ter operação em vários países é que a gente compara a forma como eles falam de investimento. Então, a tua pergunta é diversificação. Se você fala na Argentina sobre investimento, e o argentino tem um histórico, que você sabe, de investimento global, porque eles têm a dificuldade contrária, né? Eles não têm mercado local, o mercado argentino tem 30 bi de dólares, é um mercado muito pequeno, mas a discussão lá é uma discussão de classes de ativos um pouco mais ampla. Então, eles diversificam em ações europeias, em ações emergentes, em imóveis, em private equity. Bom, que tenhamos evolução, pelo menos no conhecimento e na educação. Muito obrigado, Marcos Vinícius, pela sua presença. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Dados da B3, a Bolsa de Valores, mostram que, de fato, o número de investidores, pessoa física, na Bolsa nunca foi tão grande. A gente vai direto para a nossa mega investidora, editora de economia, Priscila Yazbek. Boa noite, gostei desse conta corrente atrás. Priscila, o que você nos traz hoje? Boa noite, Sami. Boa noite para todo mundo que está acompanhando Conta Corrente. Sami, eu vou mostrar que o número de investidores pessoa física na Bolsa é o maior da história, nunca foi tão grande, mas ainda assim eles representam uma parcela bem pequena da população. A gente preparou um quadro que mostra a evolução do número de investidores pessoa física desde 2009 até hoje. Então, como a gente vê aí nesse quadro, teve um aumento entre 2012 e 2013, com o número quase chegando a 600 mil. Esse aumento aconteceu porque, a partir de 2012, a taxa básica de juros da economia, a Selic, começou a cair e, do fim de 2012 para o começo de 2013, chegou à sua antiga mínima histórica de 7,25% ao ano. Lembrando que agora ela está em 6,5% ao ano. Então, quando a Selic cai, os juros dos investimentos de renda fixa, que são mais conservadores, caem também, e a tendência é o investidor buscar as ações como alternativa para ganhar mais dinheiro. No ano passado, o número, então, passou para 650 mil investidores, isso só pessoas físicas, e nesse ano quase bateu 700 mil, que é o maior número até hoje. A Bolsa também levantou para a gente alguns dados exclusivos que mostram onde estão esses investidores e quem são eles. Então, em termos de idade, as faixas de 30 a 40 anos e 40 a 50 anos representam quase 50% dos investidores da Bolsa. Essa parcela aí concentra a maior parte dos investidores. E um outro dado curioso é que existem investidores com menos de 18 anos. 3.300 brasileiros são menores de idade e aplicam em ações. Eles podem contar com algum adulto, né, que faz aplicação no nome deles, mas eles representam menos de 1% dos investidores. Agora, olhando por estado, a maioria dos investidores está em São Paulo. O estado responde por 43% das pessoas físicas que estão na Bolsa. O Rio tem 16%, Minas 8%. Sozinhos, esses 3 estados representam 67% dos investidores pessoas físicas. Rio Grande do Sul e Paraná têm outros 6% cada um, Distrito Federal 4% e o resto dos estados todos juntos representam menos de 20% das pessoas físicas da Bolsa. Outra curiosidade é que Amapá é o estado com menos investidor, só 356 pessoas investem em ações por lá.
E apesar desse número de investidores chegar nessa máxima histórica para os parâmetros da Bolsa, as pessoas físicas que investem em ações representam só 0,32% da população brasileira. Para a gente comparar, na poupança a gente tem 153 milhões de contas e se cada conta representar uma pessoa, porque uma pessoa pode ter mais de uma conta, mas se cada uma dessas contas for uma pessoa, então a gente vai ter 74% da população com uma conta poupança contra os 0,32% dos investidores em ação. Ou seja, a gente está aumentando o número de investidores que estão partindo para a renda variável, estão buscando mais risco, em busca de um retorno maior, mas essa parcela que investe em ação ainda é muito pequena. Semi. Priscila, obrigado pela sua participação aqui no Conta Corrente. E para falar mais sobre o perfil do brasileiro e do investidor em geral, recebemos Bruno Giovanetti, que é PhD em Economia e professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Bruno, bem-vindo ao Conta Corrente, boa noite para você. Sam. Boa noite. Primeiro, uma ressalva, né? Esses dados são investimentos diretos em bolsa. A pessoa pode estar num fundo de investimento. Mas existe na economia uma literatura vasta sobre a cabeça do investidor. O que te chama a atenção assim, sobre o investidor de bolsa? Tem algum achado disso? O primeiro ponto que eu ia falar é que esse número 600 mil é o cara que está no celular dele comprando e vendendo a ação do home broker diretamente, né, de maneira ativa, né? E que às vezes é mais caro, né, do que via fundo. Via fundo, ele deixa o dinheiro no fundo, um profissional vai investir para ele na bolsa. Não é o que ela falou, deve ter muito mais gente que faz isso. Sim, esse número é só do investimento direto. No celular. Aí, o cara que está no celular, no home broker dele, aí de fato tem muita coisa interessante que a literatura mostra desse indivíduo. A primeira coisa muito interessante é que o indivíduo médio que está no celular dele operando, ele perde. Perde e não perde pouco, perde muito. O que é perder? Ele teve retorno negativo? Retorno negativo. Então, na literatura a gente tem 3 bancos de dados de qualidade que acompanham muitos investidores individuais operando. Um americano, que não é os Estados Unidos inteiro, é uma corretora grande americana. Um outro da Finlândia, que daí é todo mundo da Finlândia operando, e um outro de Taiwan. Taiwan, Finlândia, Estados Unidos, comportamento, ou seja, o cara que vai direto na bolsa tende a perder. E por que acontece isso? Antes do porquê, eu vou te falar o quanto que ele perde. O de Taiwan é um artigo muito bom, muito detalhado. Durante 4 anos, de 96 a 99, é o banco de dados, e o investidor de Taiwan, pessoa física individual, investidor individual, ele perdeu 30 bi de dólar. 30 bi. Tem algum dado do Brasil? Do Brasil, eu estou trabalhando em dado brasileiro, não tem um número tão fechado para comparar com esse 30 bi. 30 bi de dólar equivale a 2% do PIB de Taiwan. Nossa. É um número enorme, enorme. E aí, esse 30 bi de dólar, dá para a gente quebrar ele em 3 origens, essa perda total. A primeira é uma perda que não tem muito o que fazer, que é o que o mercado, nesse período, caiu. Ou seja, pegou uma recessão, todo mundo perdeu. O profissional perde, o amador perde. Também perde. E aí, daí vem quanto? Daí vem 4 bi. 4 dos 30. Dos 30. 8 bi, 12 bi vem de corretagem, que ele tem que pagar na hora que ele está operando, ele tem que pagar para a corretora, e do que a gente chama no mercado financeiro, que é o spread, né? Então, se você vai comprar uma ação, tem um preço de compra que está um pouco abaixo do preço de venda. Se você fica comprando e vendendo muito, você acaba comprando num pouquinho mais caro aqui, num nível um pouquinho mais caro, e vendendo no mais barato. Isso te gera uma perda também. Se a ação for líquida. Se for ilíquida... Esse spread é maior ainda. 12 bi vem dessa origem que é meio natural, que é o quê? O que a corretora te cobra e o spread do mercado. Então, a gente tem 12 bi, 4 bi, um pouco mais da metade dos 30 bi. Pouco mais, 16 de 30. E 14 bi, da onde que vem, né? E o 14 bi é a parte incrível, que a gente, acadêmico, a gente fica estudando ela. Por quê? Porque se a gente fosse colocar
O 14 bi mostra que, mesmo que o mercado caiu, o investidor individual ele acabou comprando a ação que caiu mais. Ou seja, ele compra e vende mal. O pior, e ele vendeu a ação que caiu menos também. Foi que ele acabou fazendo isso daí. É que nem eu fosse fazer uma prova de vestibular, que é verdadeiro ou falso. Se eu chutar, eu vou tirar metade. Sim. O cara, ele tira menos da metade. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta. Por que a Bolsa de Valores é tão sensível ao mercado internacional? As respostas no próximo bloco. Fique com a gente, o Conta Corrente volta já. O Conta Corrente já está de volta. Antes do intervalo, a gente viu o número de pessoas físicas que investem na Bolsa aqui no Brasil, e esse número é bem pequeno. Corresponde a menos de 0,5% da população brasileira. E, além disso, elas são uma pequena parcela dentro dos participantes do mercado de ações. É o que eu vou mostrar agora nesse telão para você. Pois é, quando a gente olha a fonte AB3, dos investimentos, 25% são feitos por instituições. 50% são investidores estrangeiros. Aí a gente tem 4% empresas, praticamente 4% instituições financeiras, aí é o banco pondo dinheiro do próprio banco, a tesouraria, e 15% pessoas físicas, o que é um número muito pequeno comparando com outros países, por exemplo, Estados Unidos. Agora, esse tamanho de estrangeiros explica porque qualquer coisa que mexe na Bolsa Internacional, ou no valor do dólar, ou nos juros dos Estados Unidos, como a gente já viu algumas vezes, acaba afetando a Bolsa por aqui. Vamos voltar a falar com o professor Bruno Giovanetti, da Escola de Economia da FGV de São Paulo. Bruno, a gente estava antes do intervalo falando um pouco por que o investidor pede os riscos da pessoa física. E tem algumas coisas na literatura que vale também para o Brasil. Eu queria saber quais são os maiores perigos, o que a pessoa que nos assiste tem que ficar mais atenta para não acontecer. Ao invés de comprar na baixa e vender na alta, fazer o contrário e ter esse resultado tão ruim. Em primeiro lugar, eu queria falar que o que eu falei para o mercado de Taiwan vale para o Brasil também. Você já tem um levantamento. Eu trabalho com o Banco de Dados do Brasil e tudo, esse grande resultado de que investidor ativo, muito ativo, perde, vale para cá. Não tenha dúvida. Aí vem a questão, por que perde? E a gente entra na literatura do ganhador do Prêmio Nobel do ano passado, o Richard Taylor, que são os vieses comportamentais, né? Que basicamente é o quê? A hora que a gente está falando de mercado de ação, o mercado acionário tem muita pegadinha e o investidor que não é atento, e a palavra atento é importante porque é uma palavra que a literatura tenta medir, o investidor que não é atento, ele acaba caindo nas pegadinhas. Algumas delas. Uma coisa que assim, é super estudada, super bem documentada, é que a gente tende a se achar melhor do que é. Super confiança. Super confiança. Então, tem um resultado que perguntam para um monte de gente se ela acha que ela dirige melhor do que a média, e 90% responde que dirige melhor do que o motorista médio. Então, a gente se acha melhor do que a gente é. A hora que a gente vai operar, onde é que aparece isso daí? A gente acaba diversificando um pouco. Então, a gente acha, eu acho que tal empresa vai subir. Você vai lá, confia muito naquele teu achômetro e compra aquela empresa. Então, cuidado, seja mais humilde. A primeira dica. Perfeito. Próxima. Não diversificar é um pecado capital em finanças, né? Então, próximo, em inglês é o disposition effect, ou efeito de disposição em português, que é o quê? Eu comprei um papel, uma ação. A ação começou a subir, então eu estou ganhando. Eu vou lá e vendo muito rápido e coloco o dinheiro no bolso. Eu falo, olha, estava certo, vendi e coloquei dinheiro no bolso. O contrário, eu comprei, ela começou a cair. Ao invés de eu vender, falar, errei e vender, eu, como me acho muito esperto, eu falo, não, eu estava certo, isso daqui em algum momento vai voltar. Só que em finanças, geralmente quando começa a cair, ela continua caindo. Então a gente, por se achar melhor do que a gente não admite o erro e continua. Bruno, fica a dica, eu acho que a educação é fundamental, investimento em bolsa tem muito futuro, mas se prepare, principalmente não ignore a literatura de finanças, que estuda justamente isso. Bruno, obrigado pela sua participação aqui no Conta Corrente.
O Conta Corrente de hoje fica por aqui. A você que nos assiste, obrigado pela companhia e até o próximo Conta Corrente às 9 da noite aqui na Globo News. Tchau, tchau.